E bom, aqui no canal hoje eu trouxe pra vocês as 7 lutas mais épicas do Tokusatsu, as 7 cenas mais tristes do Tokusatsu. E hoje, o que eu decidi trazer? Os 7 melhores episódios do Tokusatsu. E claro, isso engloba as séries num geral. E novamente, são os episódios que eu considero os melhores, tanto em questão de ser épico quanto emocionante, englobando tudo isso. Então vamos lá. Mas claro que antes de começar isso, eu já tenho a pedir pra você, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações, não se esquece, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E claro, não se esquece de deixar nos comentários quais são os episódios que você considera os mais épicos do Tokusatsu, porque muito em breve eu vou começar a trazer a parte 2 desses vídeos de lista que eu costumo trazer aqui no canal. E obviamente também deixe nos comentários de outros tipos de vídeos de lista que você quer ver aqui, seja de lutas mais épicas parte 2, momentos mais tristes parte 2 ou de outra coisa. Então, sem mais enrolações, bora começar. E bom, eu abro essa lista colocando em 7º lugar o último episódio de Ryusoulge, que é intitulado A Vontade da Terra. Sendo sincero com vocês, quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu pulei da cadeira porque, sinceramente, é um episódio muito bom, não só por ser o episódio final, mas é um episódio muito emocionante, que traz com ele toda uma carga dramática, que é muito bem trabalhado no decorrer da série. Então, o último episódio de Ryusoulge, pra mim, é muito bom, ainda mais com a cena da morte do Ko, e depois todos eles se levantando e o poder meio que transbordando das chaves de Ryusoulge para o corpo deles. Aquela cena deles se transformando pela última vez antes de enfrentar elas, pra mim é simplesmente épica. E obviamente, esse episódio final de Ryusoulge pra mim é um dos melhores da série. Obviamente tem outros episódios muito bons, mas pelo menos ao meu ver, esse é um dos, se não o melhor episódio da série. E claro que pra mim não poderia ficar de fora dessa lista. E em 6º lugar eu decidi colocar o último episódio de Ultraman Z. E cara, se você viu esse episódio, você vai concordar comigo quando eu disser que, cara, que episódio bom. Quando eu vi a série, eu vi esse episódio umas 2 ou 3 vezes, de tanto que eu gostei. Por quê? Porque, cara, o episódio fecha muito bem a história, tem cenas épicas, a cena do Haruki se transformando, caindo, tipo, do robô e tudo mais, com a ajuda da parceira dele. O momento de luta que todos eles meio que gritam e meio que mandam uma energia pro Haruki se reerguer, pra ele e pro Zet se reerguerem. Tudo isso só ajudou o episódio a ficar mais épico, ainda mais com a luta final deles, que foi uma luta espetacular. No final, ainda mais com o Zet meio que medindo forças com o monstro e tudo mais. Então, cara, pra mim, esse episódio tinha sim que estar nessa lista. E em 5º lugar, eu decidi colocar o episódio 42 de Lupin Ranger vs Patron Ranger. Por quê? Cara, esse episódio pra mim é um episódio muito, mas muito bom, muito pelo fato de que ele mostra a união entre os Lupin Ranger e os Patron Rangers. A gente sabe bem que no decorrer da série, eles não se dão bem, mas aos pouquinhos, eles vão começando a ter uma amizade, mesmo sem saber quem são de verdade e tudo mais. A gente vê que aos poucos, mesmo não se gostando, em certos momentos, eles se ajudam. E cara, nesse episódio, a determinação que o Kairi tem pra conseguir destruir o escudo do Destra é simplesmente incrível, porque, cara, o Kairi em si, pra mim, ele é um Red excelente, é um Red muito bom, mas nesse episódio em específico, ele provou o porquê que ele é o líder dos Lupin Ranger. E, cara, pra mim, esse episódio é muito bom, muito pelas cenas que a gente tem quando eles se unem, quando o Kaito e o Keiichiro se juntam pra destruir o Destra, pra quebrar aquele escudo, ainda mais depois a gente tem a cena deles todos se juntando com os power-ups, fazendo até frase de efeito que, pelo incrível que pareça, caiu muito bem nesse episódio e tudo mais. Então, cara, as cenas de luta, o plot do episódio, a maneira como tudo ocorre nele, torna esse episódio simplesmente épico. Até porque, além de a gente ter a união deles lutando juntos, ainda tem a união deles na luta de robôs, que foi algo muito engraçado, mas que caiu muito bem. E, obviamente, eu não podia deixar de fora dessa lista. E em 4º lugar, eu decidi colocar o episódio 22 de Kamen Rider Build. Por quê? Cara, esse é o episódio que a gente tem a luta entre o Sento e o Graze. E, cara, essa luta não era uma simples luta para decidir o futuro de ambos os territórios, de ambos os países, não. Essa foi uma luta que pesou tanto pro lado do Sento quanto do Graze. Por quê? Porque se o Graze perdesse, ele tinha um receio de quê? De que o Toto invadiria a cidade dele, que era Hokuto, se eu não me engano era Hokuto. E a mesma coisa aconteceria se o Sento perdesse. Só que, além disso, a gente também tinha o fato de quê? De que o Sento meio que matou o amigo dele. Então, ele lutou muito por causa de vingança. Pra quê?
muito por causa de vingança assim, né? Pra vingar o amigo dele. E ainda a gente tem toda uma cena no episódio anterior com o Sento literalmente chorando aos pés dele pedindo perdão. Então, cara, esse episódio tem uma carga dramática enorme. Enquanto eles lutam ainda, a gente vê que o Sento meio que fica sem escolha e se vê obrigado a usar o Hard Trigger. E isso só aumenta mais a densidade do episódio, ainda mais quando ele perde o controle. E a gente vê que antes ainda ele entregou o transformador pra emissora pra ela meio que ativar e meio que destruir o gatilho fatal com ele junto, se ele perdesse o controle. Então, mano, a gente tem várias cenas da emissora gritando pra ele, tentando tirar ele do transe e tudo mais. A gente tem a luta do Banjo meio que conseguindo dominar a forma dele e conseguindo tirar o centro, né, do controle do gatilho fatal. Então, cara, todo o episódio em si é muito bom, traz uma carga dramática excelente e, pelo menos na minha opinião, não podia nunca jamais ficar de fora dessa lista de melhores episódios do Tokusatsu. E em terceiro lugar temos o episódio 20 de Charivan, que é intitulado A Descoberta do Cristal Iga. E, cara, esse episódio é um episódio, meu Deus, é um episódio espetacular. Se você viu Charivan, você vai concordar comigo quando eu disser que esse episódio tem tudo que a gente gosta em um Tokusatsu, pelo menos no meu ver, porque, cara, a gente tem as cenas do Charivan penando na cachoeira, enfrentando as armadilhas que tem pra proteger o Cristal Iga, e a gente tem a cena dele encontrando o Leão Iga, ele encontrando a espada e tudo mais. Então, cara, todo esse episódio em si, a gente vê ele descobrindo mais sobre o planeta Iga e tudo mais. Então, todo o episódio em si é excelente, tem uma carga dramática espetacular, tem lutas incríveis. Então a gente tem a jornada do Charivan, que é o grande ponto alto desse episódio e que, pelo menos ao meu ver, não poderia ficar de fora como um dos melhores episódios do Tokusatsu. Deixa nos comentários se você já viu esse episódio, porque, cara, que episódio bom. E, cara, em segundo lugar, eu deixei um episódio que, cara, se eu não colocasse ia ter gente me xingando nos comentários. E com razão, porque, cara, quem não pulou da cadeira, quem não vibrou nesse episódio, não viu ele direito. Obviamente estamos falando do episódio 49 de Kamen Rider Black, o último dos sacerdotes. Cara, que episódio, né, meus amigos? Não, a cena do Black ressuscitando é algo simplesmente épico. Até hoje, quando eu converso com algumas pessoas, tem gente que fala que chorou vendo essa cena, tem gente que fala que pulou da cadeira. Eu, inclusive, quando era pequeno, fui um dos que pulou da cadeira quando vi esse episódio, né? Mas ainda assim, isso não tira o fato do episódio ser épico. Por quê? Porque além da gente ter a ressurreição do Black, a gente também tem ele destruindo o Moisés e ainda temos aquele embate final espetacular dele com o Duncan. Então, tudo isso juntou e tornou esse episódio simplesmente espetacular. Mas em primeiro lugar, eu decidi colocar um episódio que, cara, eu ainda consegui considerar ele melhor do que esse. Não que o episódio seja ruim, mas em questão de ser espetacular, esse pra mim fica na frente. Eu estou falando do episódio 13 de Cybercop, Os Policiais do Futuro. O episódio que é Satélite Ameaça Tóquio. Cara, o que esse episódio tem de carga dramática é brincadeira, né não? Não basta os caras descobrir que tem um satélite vindo pra explodir com a cidade. Não, ainda tem a questão de quê? De que eles não sabem como parar, que a única esperança deles, que era um míssil, foi liquidado com um tirozinho de nada do satélite. Então, cara, a gente tem a cena lá do Júpiter indo pulando no playground com a moto dele, pra quê? Pra entrar lá dentro e ainda por cima a gente tem uma cena meio que chocante dele meio que morrendo. E, cara, a reação dos personagens, a reação da Tomoko, dos três Cybercops, do Akira, que literalmente não ia muito com a cara dele no início da série, tudo isso juntou e fez com que o episódio ficasse espetacular. E a gente ainda tem a cena final dele meio que aparecendo assim, falando: opa, galera, eu tô bem, não respondi porque o comunicador quebrou. Então, cara, pra mim esse episódio é simplesmente épico. Por quê? Porque ele tem uma carga dramática muito boa, tem uma história muito bem contada e ainda por cima temos a cena espetacular dele dele andando de moto pela cidade e pulando e entrando dentro do satélite. Então, cara, pra mim, novamente, esse episódio é um dos melhores do Tokusatsu. Obviamente tem muitos outros episódios que eu considerei épicos, mas para o vídeo não ficar grande, eu resumi todos em 7. Mas não se esqueça de deixar aí nos comentários se você concorda comigo, quais são os seus 7 episódios favoritos do Tokusatsu e tudo mais. Deixa aí nos comentários pra gente debater, pra gente conversar. E claro, pra eu fazer uma parte 2, porém com os que vocês falarem. E também uma parte 2 trazendo outras cenas, outros episódios épicos. Obviamente também de acordo com a opinião de vocês, entre outras coisas, mas deixa aí nos comentários. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho das notificações. Não se esquece, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas.
que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima!